A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus pela sua graça e misericórdia. Eu quero cumprimentar todos e pedir aos irmãos que, se puder, compartilhe e entre aí na nossa live para a gente estudar junto à palavra de Deus. Eu quero fazer uma pequena justificativa aqui, porque geralmente estamos fazendo isso na quinta-feira, esse estudo, mas nessa quinta-feira não foi possível porque eu tive que fazer um tratamento dentário e de fato ainda estou me recuperando, mas eu inclusive quero ver se vamos ser bem breves aqui por causa dessa questão ainda, não é? Então, quinta-feira não foi possível e hoje nós resolvemos assim, meio que de última hora, fazer essa transmissão. Meus amados, nós estamos na lição de número 4 e eu quero já mostrar aqui para os irmãos o nosso gráfico esboço que vocês têm acompanhado no nosso grupo. Eu estou falando ainda um pouco ruim, tá, irmãos, por causa dessa questão do dente. Peço a compreensão dos irmãos neste sentido, tá bom? Então, olha só, a nossa lição, conforme você está vendo aí, é a lição de número 4, Elias e os profetas de Baal. Até gostaria de saber dos irmãos se o som tá bom. Meu cunhado, né, Kleber Rocha, está aí, se você puder dar um toque falando do som, se tá tudo ok, tá? Seria bom para a gente ver se tá dando para os irmãos ouvirem, se tá tudo ok com o som, tá bom? Então, meus queridos, lição de número 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. O nosso textuário diz: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. E a verdade prática diz: O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade, que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 18, e depois 1 Reis, capítulo 19, tá bom? É bem extensa, eu não vou ler por causa do tempo e das condições, mas na nossa interação, o nosso comentarista ele faz alusão aqui ao que Elias ele fala a respeito do povo. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Então ele nos orienta a fazer essa pergunta sobre o significado de cochear entre dois pensamentos. Então essa palavra cochear significa mancar, né, como um coxo. E eu posso dizer assim que seria mais ou menos a ideia de um bêbado que não consegue andar em linha reta porque ele está cambaleando. Então ele não consegue se firmar os passos, tá? Ele fica entre uma coisa e outra, cambaleando na sua trajetória. Era mais ou menos essa ideia que o povo de Israel estava, cambaleando entre dois pensamentos, entre duas ideias, entre dois deuses, né? Embora a gente sabe que esses deuses são falsos. E nós temos aqui a Deus como Jeová, o único Senhor, e esses outros deuses aos quais a nação de Israel toda estava mergulhada. Olha, irmãos, essa lição ela é uma continuidade da lição passada. Então, muita coisa que nós vimos lá, nós podemos aproveitar aqui. Lembrando que aqui já nós temos a ideia de uma idolatria
compulsória, obrigatória, porque a idolatria de Salomão era doméstica, era familiar. A idolatria de Roboão, o filho dele, era uma idolatria pública. E a diferença é que essa idolatria aqui do rei Acabe já é uma idolatria mais compulsória, mais obrigatória, porque então ele mata os profetas do Senhor, encarcera outros, né? E ali ele implanta o baalismo por causa do casamento dele com essa mulher Jezabel, tá bom? O que acontece então? Nesse sentido, não há só uma influência do rei de Israel, mas há uma obrigatoriedade da idolatria. Então a coisa ficou muito mais séria, né? Ficou muito mais séria. Hoje em dia nós temos regimes que são assim também, né? O regime comunista é um regime ateísta, que não adora nenhum Deus, mas impõe esse tipo de entendimento, tá bom? De ideologia para o povo, e nós temos aí países onde o evangelho não é permitido. Não é isso, irmãos? Então, é muito sério essa questão, tá? Meus amados, no nosso gráfico esboço, são 3 pontos: o desafio no Monte Carmelo, a oração de Elias e Elias no Horebe. Tá? O desafio no Carmelo, a gente tem aí, primeiro ponto falando do zelo de Elias, que o pôs diante de um confronto. O problema de não saber a quem adorar. O desafio do fogo. No segundo ponto, a oração de Elias, os preparativos de Elias. Então fala de uma oração confiante e da misericórdia de Deus. Terceiro ponto, Elias no Horebe, os efeitos e exaustão do profeta e o pedido do profeta para morrer, e a resposta de Elias. Nós temos aqui como objetivo geral revelar que Deus opera milagres através de seus filhos, tá bom? Então, meus queridos, eu sei que eu não avisei aí para os irmãos, nós estamos aqui tentando dar continuidade a esse trabalho, visto que não foi possível na quinta-feira. Então, deixa eu mostrar aqui um outro slide, que é para a gente já dar essa continuidade. O desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Ou seja, nós estudamos na lição passada que Elias foi este profeta que alguns estudiosos fazem a semelhança com Melquisedeque, já que ele não tem genealogia. E isso não é muito comum no texto sagrado. Geralmente se diz de quem é filho, né? Mas só diz que ele é de Tisbe, que ele é tisbita, tá? Não fala, não dá mais detalhes nesse sentido. Porém, este profeta, ele tinha um zelo pelo Senhor. Quando estamos falando de zelo aqui, estamos falando de cuidado, tá bom? Cuidado especialmente na questão da lei, especialmente na questão de cumprir a palavra do Senhor. Então, todos nós sabemos, Deuteronômio 6 fala sobre o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então já está dizendo ali que não tem outro Deus, que é só o Senhor. Porém, Israel, quando entra na terra de Canaã, eles absorvem toda aquela idolatria, especialmente agora com esse rei Acabe, que torna ela obrigatória. Pois sempre na idolatria de Israel houveram aquelas pessoas que são os remanescentes, como também nesta
houve os remanescentes, e você vê isso no diálogo de Deus com Elias na caverna, quando Deus diz claramente que tem lá 7.000 que não se prostraram a Baal, né? Mas claro que eles estavam escondidos, estavam ocultos. Este profeta, ele foi ousado, e eu acredito que essa ousadia dele é exatamente por este zelo, por esse cuidado que ele tem com a palavra de Deus. Então, a lição nos mostra que este zelo, este cuidado, colocou Elias diretamente ou frontalmente contra o seu, digamos assim, inimigo, porque nesse momento Acabe ele é um inimigo de Israel, no sentido de que ele se prostituiu com outros deuses, inclusive por causa dessa união, tá, com a Jezabel. Então, meus amados, e aí o que Elias é levado a fazer, o profeta, é exatamente dizer o seguinte: olha, ele propõe um desafio. Esse desafio seria fazer um sacrifício, porque vocês sabem, o sacrifício era algo que era normal naquelas culturas, especialmente no sentido de obter benesses das divindades. Tá? Em Israel, o sacrifício tem mais esse sentido propiciatório, tá? O sentido redentor, por exemplo, assim, visto que o sacrifício de Cristo ainda não tinha se consumado, esse sacrifício de Israel apontava para Jesus, né? O sacrifício perfeito. Pois bem, então aqui Elias propôs isto, e ele propõe isso exatamente no Monte Carmelo, que alguns estudiosos dizem que nesse monte era o local onde se fazia sacrifícios a esses deuses, a saber, o Baal e Azerá, tá bom? Ou aos outros deuses, que eles chamam de Baalins, são várias denominações, são várias denominações, mas todas sendo o mesmo Deus, tá bom, irmãos? É o caso de Moloque também, sendo que mudava de acordo com o local, né? É como se faz hoje em relação a Maria. Em vários locais diferentes do Brasil, Maria é adorada e eles dão um nome diferente para ela, tá? Mas é a mesma, seria a mesma entidade que é adorada. No caso de Baal, era isso mesmo, tá? Era esse Baal, mas em vários locais ou nações, de acordo com as conveniências, eles davam nomenclatura diferente, tá bom? Então, Elias, é interessante, irmãos, que ele resolve fazer esse desafio no local, exatamente no local, na arena, digamos assim, aonde o Baal era adorado, tá bom? Então foi perfeito a colocação, o desafio de Elias, porque a ideia dele era dizer mais ou menos o seguinte: olha, vocês dizem que o Baal é o deus do fogo, vocês dizem que Baal é o deus da chuva, vocês dizem que Baal é o deus das colheitas, da fertilidade. Então eu proponho para vocês um desafio. Vamos fazer um sacrifício. Só que nós não vamos atear fogo nesse sacrifício, porque esse sacrifício ele precisa ser ateado fogo pelo próprio Deus. Então, se Baal é verdadeiro, olha como a lógica funciona muito interessante. Se Baal é verdadeiro, então ele vai atender. Se ele é Deus, então ele vai atender. Mas se Jeová é Deus, então ele é quem vai atender. Ou seja, o Deus que atender ao sacrifício, este é Deus.
Mas o que vocês não podem, e aí nós entramos no segundo ponto que diz o problema de não saber a quem adorar. O que vocês não podem é se misturar com duas entidades, sendo que uma é verdadeira e a outra não é. Então, irmãos, a adoração a um único Deus que estava previsto na lei, porque Deus diz isso, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um único Senhor. Então Deus não abre espaço ali para uma outra divindade, tá bom? Bom, se Israel sabia que tinha que adorar só um Deus, mas eles estavam adorando a vários deuses, inclusive a Jeová, tá bom? Então eles estavam descaracterizando a religiosidade, a espiritualidade deles. Ora, não se pode adorar vários deuses. Jesus fala isso para nós de maneira muito clara. Vocês não podem servir a dois senhores, porque você vai beneficiar um em detrimento do outro, e vice-versa. Você vai adorar um em detrimento do outro, porque não é possível adorar aos dois ao mesmo tempo, tá bom? Sabemos que isto é algo assim singular, único da nação de Israel, meus irmãos. Porque os outros deuses, as formas de religiosidade de hoje, tá? Elas dizem que o certo é você adorar vários deuses. Ou seja, nós temos hoje uma religiosidade plural. Nós temos hoje um apelo a uma religiosidade plural, a uma religiosidade onde você, quanto mais deuses você adorar, melhor é, tá bom? Então você vê como a coisa vai se desenrolando aqui nesse desafio. Porque são vários deuses ali que eles adoram, ok? São vários adoradores, sacerdotes, no total 850, né? Misturado entre os adoradores de Azerá e Baal. Por outro lado, você tem um apenas adorador que está fazendo o desafio, que é no caso Elias, tá? Que era o único que se propunha a confrontar o rei, visto que os outros estavam ocultos, escondidos, tá? Mas você tem ali um único adorador adorando a um só Deus. Preste atenção, querido, na seriedade dessa coisa. Porque, de certa forma, não é? Elias estava em desvantagem. Se a gente for olhar no pensamento humano. Você tem ali 850 feiticeiros, invocando milhares de demônios, milhares de entidades. E você tem ali um único adorador, adorando ao Deus único. Então, significava dizer que a resposta tinha que ser dada e, em tese, quem deveria, segundo o pensamento deles, responder era exatamente o lado dos adoradores de Baal e de Azerá. Por quê? Porque eram muitos. E porque eram vários deuses. Eram os dois deuses ali, com todas as outras entidades. Não é? E ainda, veja bem, esta adoração acontecia no terreno do inimigo, no local aonde eles adoravam esses deuses, tá? Então é muito interessante isso, irmãos, nós pontuarmos essas coisas.
O nosso comentarista, ele fala coisas aqui que nós já escrevemos nos nossos artigos, né? Eu escrevi um artigo aí no grupo falando sobre idolatria do coração. Então, o comentarista diz assim: vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões de toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. É o que diz Calvino quando ele afirma que o coração do homem é uma oficina de deuses. Então, irmãos, para a gente pontuar o que é idolatria. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Nesse sentido, o medo pode ser um Deus no sentido de tomar todo o espaço do nosso coração, tá? E assim as demais coisas, tudo que toma espaço no nosso coração é idolatria. Espaço, eu estou dizendo, além de Deus, porque na realidade é só Deus que deve tomar espaço do nosso coração. Tá? Então, não existe essa coabitação de Deus com os outros deuses. Por isso que a gente pega aquele exemplo de Paulo. Vocês têm que seguir o exemplo de Cristo, que a si mesmo esvaziou-se. Por que o crente precisa se esvaziar? Porque ele se esvazia de si, de toda essa idolatria que existe, e ele se enche de Deus. Ele se enche de Deus. Tá bom? O povo de Israel não estava cheio de Deus. Ele estava com o coração dele dividido, achando que adorava a Deus, mas adorando na verdade Baal. Visto que a palavra de Deus diz que o Senhor não dá a sua glória a ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não dá a sua glória a outra pessoa. Então, se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Está posto o desafio. O desafio está colocado. E esse desafio deveria ser de fogo. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Por que isso? Porque o fogo era algo que era tido como uma manifestação do Deus Baal. Tá bom? A prova disso é que na representação de Baal como Moloque, ele é colocado ali como como é que eu posso dizer? Como uma forma de adoração, né? Ele tinha aquela representação com as mãos abertas, né? E ali as crianças eram sacrificadas no fogo para Baal, tá, irmãos? Para Baal, que era chamado de Moloque, né? Era chamado de Moloque. Então, veja que a questão é muito séria. É por isso que eu estou dizendo que esse desafio ele foi muito bem elaborado. É como se Elias estivesse dando todas as chances, todas as oportunidades para os adoradores e para os, entre aspas, deuses desses adoradores. Estava tudo a favor deles. Não é? Eram vários deuses, porque Baal, Azerá e os demais deuses, eram vários adoradores, 850, tá bom? A adoração era exatamente no monte em que eles faziam esses tipos de sacrifício a esses deuses. Então tudo estava concorrendo para eles. Tá? Vamos lá para o segundo ponto, meus irmãos, para a gente ganhar tempo, que hoje eu realmente não estou podendo passar muito tempo, né? A adoração de Elias. A oração de Elias. Quando ele fala aqui da oração de Elias, é claro que ele está falando
do pós-sacrifício que os adoradores de Baal estavam fazendo. Ou seja, vocês sabem, né? Eles clamavam, eles oravam, eles falavam alto, chamando a Baal para que ele viesse e respondesse com fogo, que era, entre aspas, a especialidade dele, né? Eles vão subindo este tipo de adoração, porque, como a gente sabe, eles entravam numa espécie de frenesi, né, numa espécie de êxtase, e aí, meu irmão, entra de fato ali a ação demoníaca. Só que a Satanás e os seus demônios, eu costumo falar aqui com as minhas ideias, que muito provavelmente o diabo estava querendo demais agir naquele momento ali, tá? Porque a gente entende que se eles faziam isso em outros momentos, e essas entidades, esses deuses, entre aspas, respondiam de alguma forma, ou havia manifestações desses deuses, então isso implica dizer que estes deuses respondiam de alguma forma. Porém, a gente sabe que não eram deuses, não são deuses. São seres malignos que se fazem passar por deuses. Você está entendendo isso? Só que ali, naquele momento, naquele desafio, imagino eu os anjos do Senhor naquele lugar, não é? Porque a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. E como o desafio foi feito por um servo do Senhor, um profeta de Deus, então eu imagino que os demônios até queriam, mas não podiam fazer nada. Eu tenho que beber um pouquinho, irmãos, para ver se o dente não atribula muito aqui, tá? Então os demônios não podiam fazer nada, porque quem estava ali era o servo de Deus, né? Mas Elias ainda é um pouco sarcástico, irônico. Clamem mais alto, porque ele pode ter saído, ele pode estar dormindo, ele pode ter viajado, né? Eles vão elevando o nível de frenesi, de transe dele, de adoração, de invocação, porque aí já entra essa questão do sangue. Você vê que o diabo, ele faz isso nos rituais, né? Faz com que as pessoas sacrifiquem as outras, derrame sangue, né? Então eles se cortavam, ou seja, já era um nível mais elevado da idolatria, quando eles talhavam em si mesmo esses cortes para invocar assim os seus deuses. Mas não era possível, porque esta batalha aí, quem ia ganhar era o Senhor. Não era os demônios travestidos de deuses humanos. Não é isso, irmãos? Bom, depois deles terem clamado, depois deles terem feito tudo, depois deles terem se cortado, se autoflagelado, que isso aí também é uma coisa que a própria Igreja Católica fazia, alguns monges, né, faziam isso, se autoflagelavam, né, se cortavam. Depois de tudo isso, como viram que não houve resposta, porque não tinha como haver resposta, tá? Aí chegou a vez de Elias. É como o nosso comentarista fala aqui no tópico 2, a oração de Elias, os preparativos de Elias. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Existe, claro, uma discussão sobre que altar era este, se era o mesmo altar que eles utilizaram,
mas como aqui diz altar do Senhor, então é possível que não. Mas outros dizem, como Elias estava fazendo o desafio na casa do inimigo, ou seja, dando todas as vantagens para ele, então eles dizem que era possível que seja. Nós somos da opinião que era o altar do Senhor, e quando diz que estava quebrado, era porque o altar de adoração a Deus, o local de adoração a Deus, que é o altar, está quebrado. Então, claro que isso é físico, isso é algo concreto que aconteceu, mas que tem uma simbologia no sentido de dizer que a adoração a Deus estava quebrada. Então, o que é que tem que fazer? A primeira coisa, consertar o altar. E aí é claro que você sempre faz essa aplicação para a nossa vida, visto que o altar hoje é a minha própria vida. O altar hoje é o meu próprio coração. Né? Então, para nós adorarmos a Deus, não precisa matar um animal e colocar em um altar, como faziam os judeus. Por que não, meus amados? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi morto. Tá? Quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto, o véu foi rasgado. Significa dizer que nós agora, é por isso que o texto de Apocalipse diz lá que Deus nos fez reinos e sacerdotes. Nós vamos reinar com Cristo e já somos desde já sacerdotes quando nós entramos na presença de Deus, que é o texto de Hebreus, quando ele diz que nós temos que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, Deus fez de nós um altar de adoração a Ele. É o nosso coração que é o altar de adoração a Deus. Aleluia! É por isso que Jesus, para a mulher samaritana, diz: olha, vocês estão atrás de locais para adorar. Mas o Pai, Ele busca verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. O que é adorar, irmãos, em espírito e em verdade? É adorar ao nível de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus não é carne. Ele é espírito. E importa que todo aquele que adore a Deus, adore em espírito, como Deus é. Então isso fala, sim, da nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade precisa estar elevada no ponto de adorar a Deus como Ele é. Em outras palavras, na sua carnalidade, em nossa carnalidade, não conseguimos adorar a Deus. Não é possível adorar a Deus. Então adoramos a Deus em espírito e na verdade do Evangelho, na verdade da sua palavra, na verdade de tudo isso que ele diz para nós. Porque o que ficou provado é que nem templo, nem altar, nem arca da aliança, nada disso serviu para fazer com que o povo de Israel adorasse a Deus verdadeiramente. É por isso que hoje nós somos o altar. É por isso que hoje nós somos o templo. Glória a Deus. Templo do Espírito Santo. Local de habitação do Espírito Santo, da presença de Deus. É por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas viremos e faremos naquele que deixar entrar, faremos nele morada, ou seja, nós somos morada de Deus, nós somos altar de Deus, e esse altar precisa estar reparado, porque se não estiver reparado, Deus não vai agir
por nós. É neste altar que nós colocamos tudo, meus irmãos. Vocês lembram do hino? Se eu não me engano, 577. Quando tudo perante o Senhor estiver, e de todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Então, eu convoco aos irmãos que estão aí ouvindo, participando, deixa tudo no altar de Deus. Deixe as suas dúvidas, deixe as suas dores, deixe os seus lamentos, deixe os seus medos, deixe a sua raiva, deixe o seu rancor, deixe o seu ódio, deixe a sua prostituição, deixe o seu adultério, tudo no altar. Mas, irmão Enomi, até essas coisas assim, porque o altar de Deus é lugar de queimar pecado, irmãos. Aleluia. Então é lá que tudo vai ser queimado. E essa queima vai ser feita pelo próprio Deus. Qual era o altar que eles tinham que consertar ali? O altar da adoração. Porque o que existia era só idolatria. Mas toda aquela idolatria deles estava sendo colocada ali. Estava sendo entregue ali no altar. Isso é que é mais ou menos um paradoxo. Porque se você parar para pensar, a cruz também é um altar. Não foi lá que o cordeiro foi sacrificado? Hein? Parou para pensar nisso? Mas é lá na cruz que está o teu pecado. É lá na cruz que está o meu pecado. Mas é lá na cruz que está a minha redenção. É lá na cruz que está o perdão dos pecados. É lá na cruz que nossas perdições, nossas coisas que nos levariam à perdição estão lá. Mas é lá na cruz, neste altar de Cristo, que está também a nossa salvação. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós precisamos, meus queridos, atentar para isso, tá bom? Um abraço aí aos irmãos que estão participando. Erinaldo, Raquel, Paz do Senhor, irmão Erinaldo. Irmã Alba, glória a Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Volto a dizer, peço a vocês a compreensão, porque eu realmente não estou bem do meu dente aqui, mas estamos fazendo mesmo assim, tá bom? Bom, uma vez reparado o altar, e aí eu fiz toda essa explicação para dizer para os irmãos como é importante nós aplicarmos isso para nós, tá bom, irmãos? Todo dia eu tenho dito para mim mesmo, eu preciso consertar o meu altar, preciso colocar todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades no altar de Deus, porque lá é fogo, e o fogo de Deus é consumidor, tá? Então vai queimar pecado, vai queimar tudo em nome de Jesus. Depois de se consertar o altar, o que é que se faz então, meus irmãos? O que é que Elias faz então? Uma oração confiante. A oração de Elias, ela é baseada na palavra de Deus. Como diz o nosso comentarista, ele queria mostrar que para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifício, mutilações como eles faziam, mas sim o exercício da fé do verdadeiro Deus, tá? Então, o profeta, na oração, ele declara diante do povo que o Deus a quem ele adorava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Olha, irmãos, uma coisa aqui para a gente entender isso, tá bom? E eu quero dizer para vocês que quando vocês orarem, eu gosto de orar assim, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você sabe o que é que nós estamos dizendo? O que é que a Bíblia está dizendo com Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Está dizendo exatamente o seguinte: Deus de pactos, Deus de aliança. Então, o que Deus fez com Abraão foi uma aliança que foi renovada com Isaac, que foi renovada com Jacó, e daí foi renovada com a nação de Israel.
Esta aliança chegou até os tempos de Jesus, que criou, que foi aquele personagem principal para a nova aliança, que é a aliança do sangue de Cristo, que é um pacto. Veja que o que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó foi um pacto, foi uma aliança. Uma aliança, vocês sabem, é um pacto bilateral, onde você tem obrigações e a outra parte também. Deus, ele sempre cumpre com sua parte, mas nós fracassamos muitas vezes. Nós falhamos. Deus não tinha dito para o povo que iria prover, que seria o provedor do povo, que iria fazer tudo pelo povo, contanto que este povo o adorasse. Este era o pacto da aliança. E esta adoração significa, sim, todas as coisas que se precisava fazer para o Senhor. Tinha sacrifício para ser feito, então eles tinham que fazer. Hoje também é assim. A gente vê a questão do sacrifício por um outro prisma. Eu não tenho mais que matar um cordeiro, mas eu tenho que matar minha carnalidade. Opa! Isto também é um sacrifício que eu preciso fazer. Tá? Então não existe, irmão, essa coisa da gente não fazer nada para o Senhor. Existe sim as minhas obrigações que eu tenho que fazer como este que é participante da aliança. Então, o que Elias está fazendo aqui é o seguinte: Senhor, nós estamos corrigindo o altar. Agora é hora do Senhor mostrar que o Senhor é Deus. Que o Senhor tem pacto com este povo, que o Senhor firmou uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E um detalhe, aleluia, esta aliança é eterna. Irmão, não importa se você fala como judeu hoje, e ele diz que Jesus é um impostor, e ele diz que Jesus é um falso profeta, não importa. Por que não? Porque Deus tem um compromisso com a nação. Então, o Israel que hoje está afastado de Deus por não aceitar a Cristo, este Israel vai aceitar no tempo da grande tribulação. Entenderam? Por quê? Porque Deus tem um pacto com eles. E esse pacto também envolve a igreja do Senhor. Por isso que nós estamos na nova aliança. Elias faz uma oração confiante, e quando ele diz aqui, ó, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou seja, Deus responde. O fogo vem sobre aqueles bezerros. Tá? A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, porque tem esse detalhe, né, que vocês sabem. Ele mandou colocar o bezerro, o sacrifício, ele mandou molhar e ainda mandou fazer uma espécie de rego ou uma vala ao redor do altar e encher de água, tá bom? De maneira que quando o fogo desceu, ele consumiu o holocausto, o sacrifício e lambeu toda a água que estava ao redor. Meu irmão, que cena maravilhosa. Eu estava assistindo eu acho que é Jezabel, né, uma minissérie da TV Record, e essa parte aí ficou muito bem clara lá, esse momento da descida do fogo, ou seja, a manifestação da glória de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa, meu querido, que é importante nós atentarmos para isso. Por que o sacrifício? E por que Deus responde queimando o sacrifício? Você sabe que aquele animal é um animal substituto. Nós temos a doutrina da substituição, não é? Porque quem deveria ser queimado pelo fogo era a nação de Israel.
Vamos colocar para nós. Quem deveria ser queimado pela ira de Deus é o homem. É a humanidade que pecou contra o Senhor. Agora, por que vem o cordeiro? Por que vem o sacrifício? Porque o fogo, ele vem diretamente no sacrifício, exatamente no sentido de livrar o julgamento de Deus que seria sobre a nação ou sobre a humanidade. É neste sentido que a Bíblia diz que agradou a Deus a moer a Cristo. Agradou a Deus o sacrifício de Cristo. Cristo, como cordeiro, se sacrificando a Deus. E ele recebe este sacrifício como redenção pelos nossos próprios pecados. Ou seja, era o povo de Israel que deveria ser queimado pelo fogo, mas o fogo veio no sacrifício para que Israel fosse livre da penalidade, assim como nós. Toda a ira de Deus, digamos assim, recaiu sobre Cristo. A Bíblia diz que ele tomou o pecado de todos nós. Mas ele não era pecador. Assim como aquele animal não era pecador. Porém, ele assumiu a culpa de todos nós, exatamente para que o juízo de Deus não caísse sobre todos nós. É por esse motivo que quem aceita Jesus já está salvo. Você aceitou o sacrifício de Cristo. Mas quem rejeitou já está condenado. Sobre ele o que é que está? A ira de Deus. A destruição de Deus que vem sobre ele. Meus irmãos, esse ponto, perdoe-me a sinceridade, mas é uma coisa que eu não vejo muito sendo falada nas igrejas. Que nós estamos sob um julgamento divino, que por Deus a ira dele cairia sobre todos e destruiria, e ele pode fazer isso, mas através do sacrifício de Cristo foi feita a expiação dos nossos pecados, foi feita a redenção da nossa vida, foi feita a substituição. Nós fomos substituídos para não morrermos eternamente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa é nós entendermos a palavra de Deus. E assim, quando o fogo foi derramado, o holocausto foi queimado ali, o povo reconheceu: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para a gente ir aqui para o último tópico, Elias no Horebe, os efeitos e exaustão do profeta. Tá? Os efeitos e exaustão do profeta. Porque logo em seguida, vocês sabem, não é? Deus responde com fogo, é profetizado que a chuva viria, porque já que ficou provado que não era Baal o Deus do fogo, mas sim o Senhor, porque respondeu com fogo, agora seria provado de uma vez por todas que o Senhor é que é o Deus da chuva e não Baal. O Senhor é que é o Deus da fertilidade, das colheitas e não Baal. Era o Senhor que era o provedor de todo o povo. Então, aquela chuva torrencial veio, mas quando a mulher de Acabe, a Jezabel, ficou sabendo de tudo aquilo, ela faz uma promessa dizendo que queria que os deuses dela fizessem pior com ela se ela não vingasse os profetas mortos, o que Elias fez. Ou seja, ela prometeu matar o profeta. E é claro, né, meus irmãos, que isso causou um certo desgaste no profeta. Aí você tem todo aquele
aquele drama de Elias, né, que alguns dizem que de fato ele sofreu ali de uma certa depressão, porque ele foge da mulher, não é? Ele foge de Jezabel, ele vai para o deserto, digamos assim, ele fica sentido com aquela situação, então ele sofre depressão, ele sofre desânimo, mas o que me chama a atenção é que Deus é tão bom que apesar de toda a situação, não é? Deus ainda vai cuidando dele, não é? Deus dá uma comida, envia o anjo lá para dar uma comida celestial. Eu digo que é uma comida celestial, porque aquela comida durou ainda, se não me falha a memória, 40 dias. Ele caminhou com a força daquela comida, não é? Ele está lá debaixo do zimbro, querendo morrer, pedindo a morte, não é? E Deus, através do anjo, dá a comida para ele, diz, olha, levanta, porque a caminhada é longa, e eu acho muito bonito isso, porque tem uma aplicação para nós nos nossos dias, muito interessante. Quantas pessoas, irmãos, estão cabisbaixo, debaixo de um zimbro, não é? Digamos assim, de um zimbro da depressão, do medo, do desânimo, inclusive por causa dessa questão da pandemia, quantas pessoas não estão nessa situação, e o Deus que nós servimos, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele nos dá uma comida celestial, e eu não posso atribuir essa comida celestial a outra coisa senão a própria palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos impulsiona, é ela que nos anima, é ela que nos encoraja. Aleluia! E aí a palavra de Deus veio naquele momento ali para ele, levanta-te. Então, Deus fala para nós assim, nós irmãos, quando nós estamos prostrados, estamos caídos, não estamos conseguindo caminhar, aí Deus diz, te levanta, porque é como diz o texto, o nosso descanso não é aqui, de fato não é mesmo, irmãos. Então não é hora de baixar a guarda, não é hora de ficar debaixo do zimbro, mas é hora de caminhar. Porém, o profeta, ele ainda estava muito triste, muito desanimado, não é? Quando ele entra ali para aquela caverna e Deus fala com ele, né? Aqui o nosso comentarista, ele diz aqui que ele foi sustentado por um anjo, conforme eu falei para vocês. Ele faz esse pedido para morrer, porque ele estava se sentindo realmente oprimido, e ele é tomado por esse sentimento de autopiedade, fugindo para não morrer, desejou a morte no seu íntimo, né? E isso aí mostra uma coisa muito interessante que o comentarista aqui cita Tiago 5:17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha, irmãos, se a gente considera esses homens heróis, saibam que esses heróis, eles tinham também as mesmas falhas que nós. Eles tinham também as mesmas fraquezas que nós. Mas no caso de Elias, eu ouso dizer que, apesar de todas essas fraquezas, Deus foi tão maravilhoso que ele foi um daqueles poucas pessoas que foram arrebatadas, levadas vivas para o céu. Aleluia! Então você tem ali o caso de Enoque e você tem o caso de Elias. Foi arrebatado, foi levado, né, de maneira maravilhosa. É claro que para isso ele passou por essas experiências, porque ele entra na caverna. Aliás, irmão, tem um artigo aí, tá bom? Eu peço aos irmãos que leiam, meu querido. Tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que na nossa vida é tudo corrido, né? Tem gente que diz, irmão, esses textos grandes não me interessam, porque as pessoas não leem. Irmão, eu não sei, viu? Eu sei que você pode destacar um versículo da Bíblia, né, para a gente colocar como destaque. Aí alguém pode dizer assim, um versículo assim é bom que a gente lê, né? Então, por causa disso, nós não vamos ler a Bíblia por ela ser enorme, né? Tem muitos textos. Eu não estou comparando o meu texto com a Bíblia, mas eu estou só fazendo uma comparação para a gente entender, porque às vezes, né, nós não queremos ler
E muitas vezes a mensagem, o que Deus quer colocar, quer falar para nós, é importantíssimo e não dá para falar em uma só frase. Então o texto que eu coloquei aí, saia da caverna, é esse, exatamente, refletindo sobre essa nossa exaustão espiritual que muitas vezes nós estamos, né? E o Elias entra ali na caverna, fica ali naquela situação, né? Até que Deus se manifeste na caverna, porque Deus é maravilhoso. E é interessante, meus irmãos, que há um barulho de um terremoto, há um fogo que vai, né, varrendo ali aquela parte externa da caverna, e depois disso, do vento forte, do fogo, aí diz a Bíblia que uma voz mansa, porque para a gente que é pentecostal, né, as pessoas geralmente acham que Deus só fala no barulho, né, no fogo, mas Deus falou, digamos assim, como a voz de uma brisa suave, falando com o profeta. O que tu fazes aqui, Elias? Te levanta daí, sai daí que eu quero falar contigo, né? E ali Deus fala com Elias e encoraja, porque ele diz, eu sou o único que ficou, eu sou o único que restou. E Deus mostrou que não é assim, porque Deus tem remanescente em toda a era, em toda época. Pode vir os piores inimigos. Você vê o que acontece na China, é o país comunista que mais persegue cristão, mas é lá onde Deus mais salva pessoas. Nos países islâmicos, onde é proibido o evangelho, mas você tem pessoas ali que estão dispostas a morrer por causa de Cristo, exatamente porque Cristo se manifesta com eles com manifestações sobrenaturais, inclusive aparecendo, como apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Então ele faz desta forma, irmãos, tá? Então ele diz para Elias, olha Elias, existe remanescente, você não é o único. Então, uma coisa que me chama muita atenção ali, e eu quero encerrar com esta palavra, por causa do tempo, e eu nem posso falar mesmo, já falei até demais, né? Deus diz assim para Elias, volte ao seu caminho. E eu quero fazer uma aplicação prática para nós nesta tarde. Porque muitas vezes, queridos, eu e você nos afastamos do caminho do Senhor. Veja que eu não estou dizendo que a gente se desviou. Não é isto. Eu estou dizendo que muitas vezes nós nos afastamos da vontade do Senhor, daquilo que Ele quer para nós. Deus queria algo para Elias. E Elias tinha se afastado da vontade e do querer de Deus. Ele tinha saído do caminho da vontade de Deus. Vamos colocar assim, uma aplicação mais clara. E Deus disse para Elias, olha, é hora de você voltar para o seu caminho. É hora de você voltar para aquela trajetória que você estava fazendo. Não é, irmãos? Muitas vezes nós estamos assim. Saímos do plano da vontade de Deus. E Deus está dizendo, é hora de você voltar para a vontade que eu queria que você estivesse, mas você se afastou. Quem sabe Deus não está falando através dessa palavra para alguém nesta tarde. É hora de voltar ao caminho. Porque, olha, irmãos, quando nós voltamos ao caminho, à vontade de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. É quando Elias volta para o caminho que Deus começa a trabalhar na vida dele, na restauração da vida dele, no sentido de ungir, fazer com que ele ungisse 2 reis, fazer com que ele levantasse ou ungisse um sucessor, que era Eliseu, e que é exatamente as outras lições que nós vamos falar sobre isso. Então, ele foi chamado para uma obra, tá, irmãos? Então, o que é que nós podemos aprender com isso?
Vamos sair da caverna do medo, da caverna, sabe, da covardia, da caverna da depressão. Eu não sei qual é a caverna que muitas vezes nós estamos metidos, mas eu quero dizer que Deus diz assim: saia, saia da caverna e vai e volte para o caminho onde você deixou de trilhar. Mais ou menos aquele conselho que ele dá para a igreja, né? Não sei qual daquelas igrejas lá, das 7 igrejas, né? Volte ao primeiro amor. Acho que é Éfeso. Volte ao primeiro amor. Então, muitas vezes também precisa isso, nós voltarmos à vontade de Deus, que é o primeiro amor. Então, voltando para a vontade de Deus, sabe o que acontece? Ele vai realizar a obra que ele precisa fazer por nosso intermédio. Amém, meus queridos? Meus queridos, eu vou encerrar por aqui. Deixo apenas o meu obrigado aos irmãos, tá bom? Por estarem aí com a gente. Deixa eu ver aqui se tem... a irmã Cléo Souza também, né? Está aí. Deus abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Peço aos irmãos que continuem orando por nós, tá, irmãos? Ore por nós, pela nossa saúde, para que Deus nos dê graça, força, ânimo, para a gente continuar, tá bom? Que Deus dê a você uma semana abençoada, uma semana de vitória, e vamos juntos nesse mesmo intento de adorar a Deus, sendo que nós somos este canal, este altar de adoração ao Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.